Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar em Família. Agradeço a presença de todos, convido a se inscreverem em nosso canal, aqueles que não forem inscritos, curtirem, compartilharem, comentarem. Caso tenham dúvidas, coloquem, sugestões são muito bem-vindas. Deixem o seu comentário para que a gente saiba quem está aí do outro lado e possa ter também esse contato mais próximo, apesar da distância do online. Eu quero agradecer as visualizações, as nossas inscrições que aumentaram nessas últimas semanas, graças ao empenho, ao engajamento de vocês também, a gente agradece, a gente é muito grato, porque possibilita a outros irmãos também a compartilharem desse material que é tão necessário. O Evangelho ele é muito necessário, realizado dentro do nosso lar, porque é o local onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é o local onde a gente tem a necessidade de maiores reajustes com os nossos irmãos que vêm nos nossos círculos familiares, é onde também a gente tem a influência mais direta dos nossos irmãos que nos influenciam negativamente, aproveitando os nossos reajustes naturais dentro da nossa família. E o Evangelho, esse momento de limpeza psíquica do lar, daqueles que lá residem, de auxílio a todos aqueles irmãos que se encontram naquela psicosfera do lar. Então, a cada um de vocês que realiza esse Evangelho, ainda que de forma individual, e que realiza também junto com a sua família, dentro do seu lar, tenha a certeza de que sempre são assistidos pela espiritualidade amiga, que faz todo esse trabalho de limpeza psíquica no lar. Caso não forem ligados a nenhum centro espírita, a nenhuma entidade religiosa, mas querem realizar esse Evangelho no lar, sintam-se à vontade também para chamar o apoio, o auxílio dos espíritos benfeitores do Centro Espírita Ceareiros do Bem, ou aquele santo da sua maior devoção, que irão te atender com certeza nesse Evangelho. Falados então os nossos agradecimentos, os nossos esclarecimentos, caso tenham dúvidas, deixem as suas dúvidas para que a gente possa esclarecer. Entre em contato também pelo nosso WhatsApp, caso queiram mandar via áudio, nós também responderemos assim que for possível. Convido também, além do Evangelho no Lar, que a gente pode realizar todas as segundas-feiras às 20 horas, juntos, temos também de forma online a nossa reforma íntima, que se dá sempre nos sábados, das 15 às 17 horas. É uma atividade muito importante também, é um tratamento, é um auxílio para a nossa transformação moral e espiritual. Então o Evangelho é aquele momento de família que a gente pede pela família, que se transforma em família. A reforma íntima, que também pode ser feita em família, mas é aquele momento individual, nós conosco mesmo, buscando o nosso autoconhecimento e a nossa transformação moral para melhor. Temos também a irradiação, que se dá todas as terças-feiras, às 20h30. É um momento em que todos podem participar de forma online e também irem até a nossa casa, aqueles que não tiverem, por acaso, internet, não tiverem como se conectar naquele momento e que queiram esse contato próximo, podem ir à nossa casa, que às 19h30 inicia o nosso Evangelho de forma presencial. E logo após o Evangelho de forma presencial, é realizado então a nossa irradiação, que ela também pode ser feita à distância. É um grupo privado, apesar de ser também por esse canal do YouTube, mas ele é disponibilizado apenas para aqueles que querem participar dessa atividade, cadastram-se em nosso WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp, e todas as terças-feiras às 20 horas, é um momento de doação, de vibração, de pensamentos e sentimentos que a gente emana aos nossos benfeitores, a espiritualidade amiga do SESB, para que eles, utilizando essa energia, essa egrégora que a gente promove com a oração, possa então auxiliar aqueles nossos irmãos que necessitam de oração, e nesse instante na nossa terra não são poucos.
Feitos então os nossos agradecimentos, vamos dar início ao nosso Evangelho. Altíssimo Pai eterno, memorável Mestre, amigo e irmão de todas as horas, Jesus. Agradecemos, Pai, infinitamente por mais essa oportunidade de, juntamente com as nossas famílias, com as almas queridas, realizar esse Evangelho em Sua presença. Convidamos a equipe espiritual do SESB responsável por essa atividade do Evangelho no Lar para conosco estar neste momento, realizando a limpeza psíquica nos lares, o tratamento e auxílio daqueles nossos irmãos desencarnados que de forma direta ou indiretamente se encontram em nosso lar e nele permanece através da sintonia que temos com eles, que nesse instante possa auxiliá-los e também possa auxiliar todos aqueles nossos irmãos que nos ouvem juntamente com a sua família, para que recebam dentro dos limites da possibilidade e do merecimento aquilo que cada um necessita. Agradecemos infinitamente, Mestre, por essa grande escola da vida que o Senhor nos oportuniza, onde podemos então colocar em prática toda a teoria do seu Evangelho e possamos então evoluir, galgar passos mais distantes no nosso processo de interiorização de nós mesmos, de autoconhecimento, de evolução espiritual. Que assim seja, Senhor. Hoje a nossa lição é a lição de número 41, o incentivo santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu chamou o irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o Mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Como que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme compaixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar que a inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente: um santo, aprendiz da lei, desse que se consagra fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos de cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando refletido sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conheciam os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando
o volumoso jumento, vergando ao peso de preciosa carga em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e ordeado despropositadamente? E por que o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto? O anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamento que salva muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora ser a nosso Pai Supremo na condição de um homem valoroso e útil nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadeceram de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticadas e valorizadas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado, e agora feliz, em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar, e Jesus, transcorrido alguns minutos, de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode erguer para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Essa lição é verdadeiramente linda. E ela é mais linda porque ela é para cada um de nós. Um incentivo santo que recebemos sempre, todos os dias, dos nossos benfeitores, daqueles amigos espirituais que não se cansam de nos auxiliar, de estarem conosco, de nos possibilitarem inúmeros campos de reajustamento perante a lei divina, de trabalho, de amor e de dedicação ao bem. Essa lição mostra aqui que, assim como nós já dissemos em evangelhos anteriores, mas vale a pena sempre nos lembrarmos de que os próprios discípulos do Cristo tinham as suas dúvidas quanto à sua própria moralidade, tinham a convicção da pequenez ainda em que se encontravam, daquilo que ainda carregavam dentro de si, sabiam que eram doentes em reabilitação, assim como somos todos nós. Nos encontramos no mesmo barco. Aqui na Terra não há anjos, não há santos, como nós já dissemos em evangelhos anteriores. Então Deus, na sua infinita misericórdia, possibilitou-nos o Mestre,
o seu Filho, Jesus, que aqui veio e nos trouxe o seu precioso ensinamento, as suas leis morais, e nos convidou à autotransformação. E deixou, então, para todos nós essa árdua tarefa de nos reajustarmos pelo trabalho. E esse trabalho, ele é onde estiveres, onde necessitar Deus de ti. Realize o bem em todos os locais onde estiver, com pensamento, com ações, com sentimentos, com tudo aquilo que já tem de possibilidade e de boa vontade. Aqui, o mestre nos ensina por essa linda parábola que esse servidor, ele foi chamado para desempenhar um papel importante que era de instrução e que ele tinha como ferramentas, já como dons, a inteligência e a intuição. Nós sabemos que os dons são adquiridos pelo nosso trabalho e pelo nosso esforço, e que a intuição, que é esse contato direto com os benfeitores, com a espiritualidade, e de forma mais especial os nossos benfeitores, é uma mediunidade não ostensiva que todos nós possuímos. É a mais antiga das mediunidades. Então ela já se encontra incorporada em nós. Todos nós podemos ter essa intuição. Mas ela surge do nada? Não, ela também é fruto de estudo, de trabalho e de dedicação. Porque como eu vou dizer a uma criança as leis da física, da matemática, da física quântica, de coisas complexas, se ela ainda não entende nem o beabá, se não entende nem os princípios do 1 mais 1, como que eu vou ensinar uma coisa tão complexa que é o mundo espiritual a uma criança que ainda não sabe nem que é um espírito, que é imortal, que tem tantos atributos e tantas possibilidades de formação de virtude, de obras, que ele ainda desconhece, é um mundo que ele ainda desconhece. Então, para esse contato mais direto com a espiritualidade, com os nossos benfeitores, é necessário que a gente exercite. Assim como o músculo só cresce quando a gente faz exercício físico todos os dias a gente tem que exercitar essa nossa aproximação com os nossos benfeitores. Muitos de nós realizam através da oração, através da meditação, através das conversas mentais que a gente tem conosco mesmo, mas que muitas vezes quem nos responde são eles. E para a gente distinguir, discernir quando é nós e quando é eles, devemos avaliar se aquilo que a gente está tendo por resposta seria uma resposta que a gente realmente tem como cadedal de informação dentro dos nossos conhecimentos, ou se é um conhecimento que a gente não teria se não tivesse sido inspirado. E aqui esse companheiro, esse servidor, esse aprendiz santo, ele era um fiel servidor consagrado à verdade. Ele foi chamado para esse trabalho de profecia entre os homens, mantinha-se na profissão, porém, de mercador. Então ele ia a vários locais. Naquela época ainda era bem simples a medicina e era bem simples essas questões de medicamento. Não é como hoje, você vai numa farmácia, tem uma farmácia em cada esquina e é muito fácil ter acesso à medicação, até mais inclusive do que a médicos. Naquela época não era assim. Eram ervas, xaropes, medicamentos naturais. E esse aprendiz era responsável de levar aos locais esses medicamentos que salvavam vidas, que tiravam dores e que auxiliavam. Imagina nós,
hoje, se eu tô com uma dor e eu tomo um analgésico, e isso já me dá uma sensação de bem-estar. Imagina se nós não tivéssemos esse recurso. Como nos sentiríamos? Quantas dores talvez nos impossibilitaria de ter uma vida normal? Em algum período, principalmente quando as nossas emoções estão mais atacadas e nós então sentimos mais dores. Como seria, não é mesmo? E ele cumpria muito bem esse papel, esse compromisso. E ele tinha um jumentinho que era muito caprichoso e inconstante. Então, esse jumentinho aqui, lembro-me de Francisco de Assis, que se referia ao seu corpo físico como um jumentinho. E um jumentinho muito maltratado, como ele chegou a essa conclusão. E como é importante que a gente cuide do nosso jumentinho, que é o nosso corpo físico, porque é ele que nos possibilita nos encontrarmos na escola da vida. É ele que determina muitas vezes qual é o tempo que nós permanecemos. Porque esse cuidado que nós temos conosco, com os nossos corpos, com o nosso corpo físico, ele é essencial para a nossa vida, para termos qualidade de vida. E esse jumentinho, ele era muito inconstante. Mas esse mercador, esse aprendiz, ele se encontrava em um conflito interior. E aí então decidiu pedir o auxílio divino, porque ele se encontrava trabalhando na entrega dos medicamentos, neste trabalho material, digamos assim, que é muito essencial para a vida e para a saúde de muitas pessoas. Seria aqui o nosso trabalho material. Quem é professor, quem é médico, quem é gari, quem é faxineira, quem tem trabalho autônomo, enfim, é o nosso trabalho material. Ele é de extrema importância, porque com o nosso trabalho também nos auxiliamos uns aos outros e trazemos também o recurso material que nos possibilita ter uma condição de vida, que nos dá alimento, que nos dá uma casa, que nos dá uma condição de nos vestir, enfim, é também importante. Mas ele estava falhando na sua missão espiritual. Ele não estava concluindo aquilo pelo qual ele foi chamado espiritualmente, lembrando que a nossa profissão, ela é sempre uma missão espiritual também. E o nosso desempenho nela deve ser sempre da melhor forma possível, espiritualmente também falando, sempre pautado na justiça, no amor, na ética, na caridade, nas virtudes santas. Mas também, muitas vezes, muitos de nós, trazemos compromissos que assumimos espirituais, que devem ser realizados também de forma espiritual. É o bônus, é o extra. São aqueles que nós fazemos que não se utiliza da nossa capacidade adquirida aqui na Terra. Não é comprado por um diploma, não é adquirido de forma material. Ele é adquirido pela dedicação e evolução espiritual. São os nossos dons, as nossas virtudes, que é a inteligência, que é a capacidade de saber ouvir, que é o ter um bom coração, boa vontade, ser disciplinado no bem, a intuição, a mediunidade também é essa possibilidade. São virtudes que a gente acaba adquirindo por merecimento. E essas virtudes, nós já dissemos em evangelhos anteriores a respeito das virtudes, e lá nós nos referimos que as virtudes, elas não são
para nós conquistarmos como um título, como um diploma que eu vou adquirindo, mas que ele fica guardado no banco de dados. Não. São virtudes que eu tenho que desempenhar. Então, se eu exerço uma atividade espiritual, quanto mais virtudes eu necessitar por aquela atividade, mais virtude eu vou desenvolver. E eu só vou desenvolver uma nova virtude caso já esteja colocando em prática aquela que eu possuo de anteriores reencarnações, como a que eu também necessito realizar hoje pelos trabalhos, vou adquirindo pelos trabalhos que eu vou desempenhando nesta reencarnação. Então, ele aqui não vinha cumprindo a sua missão espiritual, que era a inteligência e a intuição, apesar de já saberem desse dom que ele tinha, que ele já possuía, requisitarem dele esse trabalho, mas ele não se utilizava porque se sentia indigno. Então ele pede, através de uma oração, ao celeste anjo, para que ele possa compreender esse conflito interno. Porque ele se sentia aqui que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa. E reparando que os seus conflitos mentais se transformavam cada vez mais esmagadores, entre noite, depois de abundante lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou. Então ele rogou e foi ouvido. Nós sempre somos ouvidos quando verdadeiramente estamos necessitando de auxílio e requisitamos para os nossos benfeitores esse auxílio. Sempre somos ouvidos e sempre somos de alguma forma esclarecidos. Nem sempre somos atendidos conforme queremos, mas sim conforme necessitamos. Mas a resposta sempre vem. E ele então sonhou. A resposta veio através de um sonho, e que então esse anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador, no seu trabalho material de mercador, e viu-se carregando o volumoso jumentinho, vergando ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou. Aqui nos mostrando que esse jumentinho, apesar de ele ser bastante caprichoso e inconstante, ele não deixava de cumprir a sua obrigação, que era de auxiliar o seu dono a transportar aquela imensa carga. E que se não fosse o auxílio desse animal, ele não teria capacidade e condições de fazer sozinho. Então aqui o anjo vai fazendo para ele perguntas. Meu amigo, sabe quantas coisas desferiu hoje este animal? Ele responde, muitíssimo, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o anseio de tua casa e horneado despropositadamente? Então é aqui ele mostra as rebeldias desse jumentinho, mas mesmo com todas essas rebeldias, ele não deixava de cumprir a sua obrigação. Então, nós somos ainda rebeldes às leis de Deus, somos ainda bastante inconstantes, indisciplinados, trazemos dentro de nós ainda muitas trevas, como a gente já aprendeu. Mas nós trazemos também a necessidade, a boa vontade de evoluir, de trabalhar. Então, este animal, ele sabia da sua obrigação. E por isso que, apesar de toda a sua rebeldia, ele prosseguia.
E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Assim somos nós. Somos auxiliares de Deus preciosos e devemos ser conservados neste trabalho do bem. Esse burrinho transporta medicamento que salva muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador, desalentado, rematou: se este jumentinho, a pretexto de ser rude e imperfeito, te negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Uma boa pergunta, não é mesmo? Volta à missão luminosa que abandonaste. E se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atendido aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil, aqui ele já nos coloca na posição do animal valioso e útil, e fazendo esse paralelo, essa comparação conosco e esse jumentinho. Nas bênçãos do serviço terás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade, nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te na tarefa e aprimorando-a, tanto quanto domésticas e valorosas, o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Jesus aqui está nos mostrando que, apesar de ainda imperfeitos que somos, a cada boa vontade que eu trago em mim, a cada trabalho que eu me possibilito desempenhar, há sempre a inspiração do alto, há sempre o auxílio do alto. Pode ser que eu tenha um pinguinho ainda daquilo que eu necessito para um trabalho, mas eles potencializam isso para que nós consigamos ser esse auxiliar que Jesus necessita que sejamos. E nós auxiliamos uns aos outros. Às vezes, um tem mais intuição, outro tem mais discernimento, outro tem mais senso de cooperação. E cada um demonstrando aquilo que tem de valores, de princípios, de virtudes, nós bebemos da fonte de cada um. Vemos cada exemplo, aprendemos uns com os outros. Até os animais aprendem uns com os outros, porque nós, seres humanos, não aprendemos. Aprendemos sim. Basta que elejamos como mestres aqueles que são melhores que nós. E se ainda não são melhores que nós, que estejam pelo menos nos mesmos propósitos de evolução que nós. Porque, assim como o espelho, vendo-os, podemos também enxergar a nós e auxiliarmos uns aos outros. E nesse instante o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz, em razão da resposta do alto que lhe reajustaria errada conduta. E aqui vale a pena uma consideração muito importante que eu observo e que já vivi de perto, que muitos de nós trazemos uma solidão, um vazio existencial, algo que não é preenchido por nada material, nada fora de nós. Muitas vezes, apesar da nossa vida se encontrar aparentemente dentro dos conceitos sociais que a gente desejaria possuir, nós trazemos em nosso coração ainda
aquela inconformidade, aquela tristeza inexplicável, aquela perturbação, assim como esse servidor possui. E quando nós tivermos esse conflito interno, a gente tem que se analisar se nós estamos cumprindo as nossas obrigações espirituais. Porque enquanto nós não conseguirmos identificar a nossa necessidade espiritual, dificilmente esse conflito interior vai passar. Porque é um chamado do nosso espírito a todo instante, convidando-nos a nos despertarmos ao trabalho, a nos despertarmos ao trabalho interior, a nossa transformação moral, a nossa famosa reforma íntima, que é a nossa modificação interior. Então, se você que me ouve se encontra nesse quadro depressivo, de tristeza, de vazio existencial, verifique se a sua vida, as suas escolhas estão realmente em conformidade com a sua consciência. Se quando você dorme tranquilo, ou você ainda tem dentro de você, mesmo tentando fingir que está tranquilo, aquela voz que fala quase no inconsciente, quase imperceptível, dizendo: há algo aí que falta, algo você não está fazendo, algo necessita ser desempenhado. E se você sente essa necessidade, é porque já tem condições de desempenhar aquilo que deveria estar fazendo e ainda não está. Então, questione-se no que você se considera bom, no que você poderia auxiliar aos outros, aquilo que você possui como virtude, aquilo que as pessoas falam: nossa, você é bom nisso. E você vai conseguir identificar em você, pelo autoconhecimento, aquilo que você já pode colocar à disposição dos seus irmãos. E faça o teste. Se fazendo esse trabalho espiritual, fazendo esse aprimoramento moral, você não vai se sentir melhor. Esse vazio não vai passar. Essa consciência sua não vai se acalmar. Depois você coloque aqui nos comentários. Gostaria de saber se você também já passou por isso, já passou por essa sensação, se traz nesse instante. Compartilhe conosco para que a gente possa conhecer uns aos outros também, ainda que de forma distante. Deixe aí a sua sugestão, aquilo que você acha que pode auxiliar com a sua experiência, aqueles que já passaram, o que fizeram para se acalmar. Essa inconstância que a gente traz, é um compromisso que nós assumimos com os nossos benfeitores. É a nossa programação espiritual, que nós assim dizemos, antes de nascermos, antes de reencarnarmos, nós traçamos objetivos de evolução. E se a nossa vida não se encontra com esses objetivos, se a gente está agora numa condição que a gente não evoluiu, estagnou, a nossa consciência é implacável. Algo você vai sentir que não está bem. Por mais que você tente fingir para você mesma, por mais que os medicamentos que você pode passar a tomar vão te trazer um alívio imediato, mas eles não vão te auxiliar para sempre, não vão te resolver para sempre. Procure conhecer a ti mesmo e verificar aquilo que você necessita se transformar, aquilo que você precisa colocar em prática e reajustar. E não tenha medo de traçar novos objetivos e de fazer novas mudanças. A princípio, toda mudança ela é bastante assustadora, porque você não sabe onde ela vai chegar. Mas vai com fé em Deus, que Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele, que é Pai, está te cobrando no inconsciente
através do seu benfeitor e de você mesmo, da sua consciência espiritual, do seu espírito, é porque Deus sabe o que é melhor para você. Entregue-se a Ele, deixa que Ele faça a sua contribuição, pergunte a Ele também o que compete a Ele realizar. Não tente controlar tudo na sua vida, não tente determinar e esconder os seus dons de você mesmo e deixar de auxiliar aqueles que necessitam e que são muitos com eles. Coloque em prática aquilo que você já tem condições. E aqui, como Jesus já vem nos esclarecendo através das parábolas desse livro, Ney Lúcio já vem nos colocando por algumas lições essa necessidade do trabalho, essa necessidade de nos reajustarmos perante as leis de Deus, perante a nossa consciência, porque é a nossa consciência que nos cobra e não Deus, o nosso possibilidade de trabalho, de servir uns aos outros. E aqui, surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. E Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. E quem não está ainda de raízes presas no charco? Todos nós. Mas assim como o lírio que se encontra no pântano, e mesmo assim surge tão lindo, potencializado com essa luz, nós também podemos potencializar em nós as nossas virtudes a serviço de todos. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura e reverência. Eu espero que todos tenham tido uma excelente reflexão, que fique essa semana, essa reflexão, para que cada um consiga se auto-auxiliar, e se de repente não conseguir auxiliar sozinho, eu já disse no evangelho anterior, busque auxílio de profissionais da saúde mental, de um atendimento também espiritual. Não se permita ficar imerso dos seus próprios conflitos sem buscar ajuda. Muitas vezes a gente também tem que ter a humildade de admitir, como esse servidor também teve, que necessitamos do auxílio do alto, do auxílio dos nossos benfeitores. E eles nos auxiliam sempre, mas principalmente quando nós nos colocamos na condição de aprendizes, na condição de que necessitamos deles, quando nós pedimos para eles. Então, vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Vamos então, fechando os nossos olhos, agradecer aos nossos benfeitores que sempre nos auxiliam em todos os instantes da nossa vida. Agradecermos a oportunidade de aqueles que possuem de ter uma família e aqueles que não a possuem de ter também uma família, porque todos nós temos a nossa família espiritual, que são esses nossos irmãos que nem sempre reencarnam conosco e que nem sempre se encontram nos nossos laços consanguíneos nessa vida, mas que sempre estão conosco, auxiliando-nos, torcendo por nós.
onde quer que estejam, seja no nosso globo, no nosso orbe, ou nesse infinito universo. Trazemos muitos corações amigos ligados a nós, e nós também trazemos muitos corações amigos queridos que nesse instante não se encontram perto de nós, mas que não deixam de ser próximos e família onde quer que estejam. Porque para amar não precisa estar próximo, perto. Nessa vida ou em outra, no mundo espiritual ou encarnado, o amor transcende todos os limites que nós colocamos. Agradecemos, Pai, infinitamente por tudo que o Senhor nos possibilita de aprendizado e de experiência, que potencializa em nós essa capacidade que já trazemos de possibilidade de nos tornarmos um Cristo. Que consigamos a cada dia, a cada instante, por pensamentos, sentimentos, ações, nos colocarmos um pouquinho mais próximos de Ti a cada oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos também por todos os nossos irmãos que necessitam de oração, onde quer que estejam. Só o Senhor sabe das necessidades de cada um, aqueles que sofrem no mundo espiritual e no nosso mundo. Olhe por todos nós, principalmente por todas as famílias, para que tragam essa fortaleza, que é a família espiritual, e também a possibilidade de estreitar os nossos laços aqui na nossa família material, no plano físico. Agradecemos, Pai, imensamente por tudo. Seja feita sempre a sua vontade, fluidifica as águas dos nossos irmãos que nos ouvem, auxilia-os dentro do merecimento de cada um, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que tenham uma excelente semana e eu espero todos até a próxima segunda-feira, às 20 horas, com a graça de Deus. E eu também digo a você que está necessitando de uma palavra amiga, aproveitando o Outubro Amarelo, nessa necessidade de falarmos sobre os nossos impulsos autodestrutivos. Você que me ouve, nunca desista da sua vida. Nada é mais importante, nenhum acontecimento, nenhuma pessoa, nenhuma situação. Lute sempre para permanecer vivo. Nunca desista de você. Mesmo que não queira se autoexterminar pelo suicídio, mas que permite esse autossuicídio dos seus valores, da sua vida, daquilo que quer colocar como prioridade na sua vida, das suas escolhas. Opte sempre por você. Parece egoísmo quando a gente fala nesse sentido, mas nós somos o ser mais importante neste mundo para nós, porque se nós não estivermos bem, nós não seremos bom para ninguém. Então, meu irmão, fortaleça-se em Deus. Busque sempre essa fortaleza no seu benfeitor, em Deus, naquilo que tem por devoção. Nunca se abandone. Busca sempre auxílio, pois nunca nos é negado, e eu tenho certeza que vai conseguir sair dessa situação se permitir ser auxiliado. Grande abraço, fique com Deus. Até mais.